Bom, é, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a renovação da fé. Essa exposição é totalmente baseada no artigo que eu escrevi para o Mensageiro Fraterno esse trimestre e é uma reflexão que eu convido vocês a fazerem hoje, literalmente sobre tudo o que a gente está passando, mas também para a gente pensar na nossa caminhada até aqui. Isso foi quando pediram para eu fazer um texto para o Mensageiro Fraterno, eu já estava pronto na minha cabeça, porque foi uma das coisas que eu pensei muito em janeiro, quando eu faço o meu planejamento anual e eu sigo a minha bússola e queria compartilhar um pouquinho aqui com vocês para que a gente possa refletir em cima disso. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiser fazer alguma coisa, alguma pergunta, colocar alguma observação, vocês podem fazer no chat e a Alessandra transfere aqui para mim. Tá? Bom, renovação da fé. Eu gosto muito de entender a etimologia das palavras, né? Qual a origem delas, para que a gente tenha uma percepção maior do que a gente está falando e uma compreensão maior. E também eu gosto de entender o que a língua portuguesa, no conceito acadêmico, coloca aquela palavra, né? Traduz aquela palavra. Então, a fé ela vem do latim fide, né? Que é adesão de forma incondicional a uma hipótese. Então, é adesão de forma incondicional a uma hipótese. Que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Então, nós falamos bastante que nós temos fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas essa fé, ela é uma forma incondicional a uma hipótese? Ou eu simplesmente deposito uma confiança numa ideia ou numa fonte de transmissão? Então, isso a gente vai refletir um pouquinho sobre isso hoje. E a fé, segundo o dicionário Michaelis, né, é a convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma asserção. Credulidade, crença. Uma das coisas que eu observei durante a minha reflexão foi de tudo que está acontecendo, e confesso a vocês que quando eu pensei nisso, quando eu parei para pensar um pouquinho, para refletir sobre isso, não tinha ainda estourado essa pandemia, a gente estava em pleno vapor. Geralmente janeiro é um mês que eu viajo com a minha família. Esse ano a gente não viajou, a gente tomou a decisão de não viajar por conta de várias coisas, e eu estava 1000 por hora trabalhando, não tirei férias, e eu parei para pensar logo depois do ano novo. E essa pergunta veio muito na minha cabeça, né? Nós espíritas não temos a certeza de que tudo está no controle de Deus? E eu convido vocês a fazerem essa reflexão agora. Nós espíritas não temos a certeza de que tudo está no controle de Deus? Não precisa responder para mim. Respondam para vocês e pensem sobre isso. E nessa reflexão de que eu tenho a minha fé de que Deus está no controle de tudo ou não, ou eu posso questionar, posso colocar em dúvida, eu posso simplesmente me indagar, né? Perguntar para mim mesmo até onde vai a minha fé. Eu pergunto para mim, pergunto para vocês, pergunto para a sociedade, se a gente consegue responder de uma maneira centrada, de uma maneira reflexiva, o que eu fui até agora. O que eu sou nesse momento. E o que eu quero ser depois.
Eu acredito muito que o momento é bastante oportuno para isso. Nós estamos reclusos, nós estamos afastados, contatos virtuais apenas, temos tempo de ficar mais com a família, temos tempo de nos conhecer melhor, temos tempo até de pensar aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Então, o que eu fui até agora? O que eu sou nesse momento que a gente passa por uma mudança tão, tão profunda? E o que eu quero ser depois? Reflitam. Eu costumo dizer que a gente na vida, a gente precisa de um rumo, a gente precisa de um norte. A doutrina espírita, para mim, é um desses nortes. Mas não é só a doutrina espírita. Porque como a espiritualidade nos traz caminhos bastante sólidos e com um aprofundamento não só filosófico, mas um aprofundamento científico, a gente faz parte de um todo. Se a gente acredita que nós estamos imersos no fluido cósmico universal, a gente é parte de algo muito, muito maior que a gente não tem a noção. Então, como que eu quero direcionar esse meu norte? A gente tem tempo para isso agora, apesar da gente continuar trabalhando, continuar fazendo as coisas. O que eu quero ser como pessoa? Para que a comunidade me olhe como realmente um divulgador da doutrina, ou que me olhe como uma pessoa que pode melhorar, ou que tem algumas coisas que eles podem pegar no sentido do bem. A comunidade aqui no sentido da comuna, né? Onde eu vivo, seja o meu condomínio, o meu apartamento, o meu bairro. O que eu, nesse momento de reclusão, quero passar para minha família, já que ela é que está convivendo com a gente todo o tempo. O que... Oi? Alguém falou alguma coisa? Alessandra? Não, pode seguir. Posso seguir? Tá. O que eu quero para minha família? Como que eu quero tratar minha família de agora em diante? A gente tem bastante tempo para isso agora. O que eu quero enquanto sociedade? Qual que é o meu papel na sociedade? O que eu quero expor e o que eu quero aprender com tudo isso? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é uma pergunta que, quando eu peguei o Livro dos Espíritos pela primeira vez, antes de ler o livro, antes de ler a introdução, os prolegômenos, eu fui direto na primeira pergunta. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu sabia que estava em ordem numérica, eu sou cartesiano, né? Sou técnico, e fui direto lá para saber qual era a primeira pergunta. E a primeira pergunta é: o que é Deus? A espiritualidade nos traz a seguinte resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Primeira coisa que me veio na cabeça: se eu não acredito em Deus, eu vou ter bastante dificuldade de encarar o resto. Mas, contrapartida, eu acredito em Deus. Eu acredito que existe um arquiteto do universo. Eu acredito que existe um Criador. E se eu acredito em Deus, e para os materialistas que Deus não existe, porque nunca houve uma prova de que Deus existe, para os espiritualistas, Deus existe porque também não houve nenhuma prova de que Deus não exista. E aí eu fiz questão de colocar essa pintura do Michelangelo, que está na Capela Sistina, que é a busca que a humanidade tem em tentar cada vez mais entender o que é Deus.
entender o nosso Criador. E é interessante que nessa pintura, se vocês pararem para perceber, quando o homem, o filho, né, a criatura, ela está tentando tocar no dedo de Deus ali, simbolizado por um ancião. Se vocês olharem, ele está dentro de um cérebro. Aquilo onde está Deus ali na pintura é um cérebro. Então Michelangelo, né, com toda aquela inteligência, com toda aquela rebeldia, ele conseguiu sintetizar de uma forma muito harmônica que Deus está na nossa consciência, que Deus está na nossa fé. A gente acredita em Deus. Ah, Maurício, mas a gente tem várias provas de Deus. Olha o pôr do sol, olha a sincronia do universo, olha a harmonia dos animais, a harmonia humana. Olha como matematicamente tudo é explicável. Tá legal. Mas se a gente não tiver um pouquinho de fé, a gente pode entrar numa seara complexa, talvez numa seara até muito mais materialista. E o que eu gosto da doutrina espírita é que ela me traz muita coisa filosófica, que tem muito sentido. Ela me traz muita coisa da ciência, né, através de experimentos, e a própria codificação, que foi toda ela compilada e feita usando uma metodologia científica de pergunta, né, e observação. Então, totalmente um método de Bacon, que Bacon institucionalizou como ciência lá no século XVII. Isso dá muito conforto. Mas no frigir dos ovos, a gente precisa ter fé. Porque se a gente não acreditar e não tiver essa fé de que realmente Deus está no comando, no controle, e colocou um diretor aqui para o nosso planeta, que é Jesus, a gente pode desviar da nossa missão, do nosso objetivo aqui na Terra. Um pouco mais de reflexão sobre essa pergunta do que é Deus e a fé é que ela é complexa. Eu não estou falando aqui da fé cega ou dogmática, eu não acredito nisso. A doutrina espírita me deu muito conforto de não ter dogmas, né? Nós somos reencarnacionistas, nós não acreditamos que essa vida é do berço ao túmulo, nós acreditamos nas vidas passadas e nós acreditamos nas vidas do porvir. Então, não existe fé cega, existe a fé, e essa fé ela pode ser inabalável, mas ela não precisa ser ideológica. A gente tem bastante informação. O Livro dos Espíritos, como eu falei, tem esse embasamento filosófico. Foi feito e baseado em metodologia científica. Mesmo com 150 anos depois, a gente vê que várias literaturas espíritas, psicografadas por pessoas que não tinham nenhum embasamento científico, fazem todo sentido. Ah, tem algumas coisas que podem ser controversas? Claro que sim, claro que sim. A gente sabe disso hoje. Muitas coisas que a gente escuta, de repente, a gente não consegue traduzir porque não tem o cabedal de conhecimento necessário. Mas a gente, mesmo assim, a gente consegue ter um ponto de apoio. E eu quis colocar essa figura aqui do pensador, essa escultura de Rodin, justamente para isso. Para que a gente pense muito mais, para que a gente reflita muito mais. Eu acho que isso está faltando um pouco, ultimamente, na humanidade. Eu não tenho dúvidas, nenhuma dúvida, que a grande mudança começou. E aí eu estou falando é o Maurício, não é a doutrina, eu não estou colocando nenhuma palavra que veio de alguma da Federação Espírita ou de algum espírita renomado com um cabedal de conhecimento muito maior do que o meu. Eu estou falando na minha crença, na minha fé. Eu tenho certeza absoluta que a grande mudança começou. O mundo que nós conhecemos em 2019 não é esse mundo mais. Aquele mundo acabou. Nós entramos num novo mundo. E eu tenho certeza absoluta, a minha fé, que esse mundo que nós estamos experimentando e que vamos experimentar nos próximos anos, talvez nos próximos 10, 20, 50 anos, é o começo da grande transformação
para a gente ir para um mundo de regeneração. É onde nós vamos aprender, é onde nós vamos exercitar a solidariedade, é onde a gente vai exercitar a ajuda mútua, é onde a gente vai exercitar a nossa fé. Porque se nós não tivermos fé agora, vai ser muito difícil passar isso. Eu sei que ainda tem muita dúvida. A gente não consegue ainda mensurar, a gente não consegue medir, a gente não tem uma métrica, porque a gente não tem conhecimento. Tem muita coisa que não consegue ser respondida para a gente. De novo, se eu voltar na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? É um ser inteligente, causa primária de todas as coisas? Tá bom, eu queria um pouco mais de informação. Eu queria saber, poxa, Deus está onde? Ele está em todo lugar, tá legal, mas e qual é o todo lugar? Não tem, a gente não tem condição de entender, gente. A gente não tem nem condição de entender a nossa máquina corporal ainda. A gente não tem condição de entender um inimigo invisível que está arrasando vidas. A gente não tem condição de entender os animais ainda, o que eles significam. Como é que a gente vai entender Deus se a gente não tiver fé? Eu fiz questão de colocar essa pintura do Caravaggio, a dúvida de Tomé, porque muitas vezes as pessoas, eu preciso ver para crer. Será? Será que a gente não pode nutrir a nossa fé com uma esperança e boa vontade? Quando eu escrevi isso aqui, se vocês olharem o último parágrafo aí, eu coloquei assim: o mundo está passando por uma turbulência de valores morais, baixa tolerância ao próximo, egoísmo exacerbado, muito orgulho e ego, inclusive no espiritismo, muito. Além das causas naturais como epidemias, desastres, guerras, etc. Então, onde está a nossa fé? Onde é que está a nossa fé? Quando eu li aquele livro Transmigração Planetária, eu acho que esse é o nome, eu não sei se é migração ou transmigração, estou na dúvida, que fala do tsunami, a gente fica assim, mas meu Deus do céu, por quê? Por que tantas vidas jogadas? Por que tanto sofrimento? Será que nós não estamos também, de novo, para refletir, será que nós não estamos também com uma tolerância baixíssima ao que está acontecendo? Não é só no Brasil, não, no mundo. A intolerância religiosa, a intolerância política, né? O racismo, o preconceito, o orgulho, o ego. A gente está numa fase de evolução, a gente ainda está coalhado dessas imperfeições. A gente tem uma pequenez ainda para entender o todo. Mas se nós não nutrirmos a nossa fé nesse momento, a gente vai demorar muito a chegar do outro lado. Hoje eu recebi um post da minha filha mais velha, dizendo que a UF, Universidade Federal Fluminense, talvez encerre as atividades ou no semestre ou no ano de 2020. E a minha sobrinha também, que faz engenharia lá, minha filha faz veterinária, falou, nossa, vamos perder o ano, vamos perder o semestre, vamos perder. E eu virei e falei assim, cara, olha o copo cheio, meio cheio. Pô, já que vocês não vão conseguir estudar, a parte mais difícil vocês já fizeram. Passaram para a Universidade Federal, estão no centro de uma academia científica, estão com uma vida inteira pela frente. Então, vamos fazer o ócio criativo? Vai fazer um curso online. Se aprofunda, para quem é espírita, se aprofunda na leitura espírita. Faça cursos online na área que você quer exercer. Ocupe o seu tempo. É uma oportunidade que a gente está tendo. Vocês já pararam para pensar? Eu não sei vocês, mas eu estou tendo até muito mais contato com o estudo espírita do que eu já estava tendo quando eu estava no SEAS. Todos os dias eu me conecto. Ou é no ESG, ou é para o trabalho que a gente coordena na casa, ou é para falar com os trabalhadores. Essa oportunidade de ter essa tecnologia aqui ao nosso favor, ajudando a gente. Será que não é hora da gente também nutrir a nossa fé e pensar positivamente que vai passar? Ou
da gente pensar positivamente que isso tudo é uma grande chacoalhada que a gente precisa ter? E detalhe, quando eu escrevi isso, eu até botei epidemias aqui em negrito, mas eu nem tinha pensado ainda, nem tinha começado a falar de epidemia, ainda era um caso isolado, isolado não, era um caso ainda na China, numa cidade. E aí eu trago uma outra pintura aqui agora, de um outro pintor que eu também sou fã, que é o Rembrandt, que ele traz a cabeça do Cristo, até um Cristo muito mais, dentro da minha leitura, muito mais parecido com Jesus que viveu na Galileia, no Oriente Médio, judeu, safaradi, né? Me remete muito mais a essa figura, que a gente está tendo a oportunidade de começar um novo ciclo. A gente está tendo a oportunidade, nessa reclusão, de pensarmos mais aonde eu quero chegar, o que eu quero ser, o que eu posso fazer de melhor. Será que eu posso trabalhar mais na doutrina? Será que eu posso trabalhar mais com o meu amigo? Será que na hora de parar com as ingresias, porque eu penso um pouco diferente, porque eu tendo para um lado, eu tendo para o outro, será que na hora da gente parar dessa polarização, será que na hora da gente também refletir um pouco mais sobre como eu posso ajudar o próximo? Sábado passado eu tive que levar minha filha para pegar um material na casa de uma amiga, e eu passei na Nossa Senhora de Copacabana. Eu acho que eu até falei isso, não sei se eu estou sendo repetitivo, eu falei para alguém já, eu falei no Ed, não lembro. Mas tinha uma picape com 6 pessoas, 2 na frente, 2 atrás e 2 na caçamba. Você via que pelo carro e pelo aspecto das pessoas, eram pessoas até que deveriam ter um padrão de vida legal. Todos de máscara e luvas. Você sabe o que eles estavam fazendo na Nossa Senhora de Copacabana? Plena 1h da tarde, distribuindo comida para morador de rua. Distribuindo comida para morador de rua. Porque tem muita gente que às vezes depende de um trocado para comer. Não tem onde comer. Ele precisa de um trocado. E aquelas pessoas estavam ali distribuindo comida numa pandemia. Cara, aquilo me emocionou. Eu parei o carro do lado e falei, cara, que legal. Que legal. Só aplaudir. Só aplaudir, não tem mais nada que eu possa falar. Então a nossa fé, ela deve ser renovada a cada ciclo. Segundo, minuto, dia, semana, mês, ano e assim por diante. A gente não pode esmorecer. A gente não pode, numa pedrinha, dizer que está tudo perdido. Porque aquele que foi o maior modelo para a gente até hoje, o espírito de maior moralidade encarnado até hoje, ele nos deixou belíssimos exemplos de fé, que ele está no leme do barco, que esse barco não vai afundar, vai ter algumas turbulências, de repente a gente vai beber um pouquinho de água, de repente a gente vai ter um gostinho de sal a mais na boca que a gente não gostaria, mas a gente tem que ter fé que ele está no leme do barco. A gente tem que ter fé que o melhor está sendo feito. Mesmo que a psicosfera às vezes esteja um pouco tumultuada, eu sinto isso às vezes. Eu sinto que às vezes a psicosfera está ruim, está pesada, está densa. O que a gente pode fazer? Faz uma oração, faz uma prece. Nós temos as nossas ferramentas. Às vezes a gente não sabe usar muito bem, mas nós temos a nossa ferramenta. E aí eu convido vocês de novo para fazer a reflexão junto comigo. O que eu quero ser como pessoa? O que eu quero ser dentro da minha comunidade? O que eu quero com a minha família? Será que não está a hora de aparar as arestas? O que modelo eu quero ser para a sociedade? Não basta só falar. Não basta só ser, tem que parecer também. O Alexandre Pereira fala um negócio que eu acho engraçadíssimo, né? Que ele fala que ele é um pregador da doutrina espírita. A gente fala assim, a doutrina espírita a gente não faz pregação, a gente não tenta evangelizar ninguém.
A gente chega e fala, qual é a sua religião? Eu hoje em dia até falo que a minha religião não é religião, é uma doutrina, né, que tem um aspecto moral muito forte baseado no Cristo, baseado em Jesus. Mas o Alexandre Pereira ele fala assim, eu sou pregador mesmo, se deixar, até em velório eu falo que eu sou espírita, eu falo da doutrina, eu falo que tem vida após a morte, independente se é católico, se é protestante, se é ateu, se é hinduísta, se é budista, eu falo. Então, a gente tem que procurar também, nessa nossa renovação, procurar ser um exemplo, né? Quando eu estou no ESD, né, falando, eu sempre falo para as pessoas do primeiro ano até o terceiro, eu falo o seguinte, eu boto uma imagem que inclusive eu coloquei ontem, que é aquela imagem do filme do Homem-Aranha, né? Que é o tio Ben falando lá para o Peter Parker. Eu não quero interferir em nada da sua vida. A única coisa que eu quero deixar para você é uma mensagem, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é verdade. A gente hoje eu tenho muito mais responsabilidade do que eu tinha 23 anos atrás, antes de conhecer a doutrina espírita. Muitas das coisas que eu fiz durante esses 23 anos, eu não faço hoje. E o que eu fiz antes, então, nem pensar. É um caminho, é uma evolução. Preciso ainda de muito trabalho? Preciso. Nós precisamos de muito trabalho? Precisamos de muito trabalho. A gente tem que olhar para esse lado. A gente tem que se renovar. Essa é uma das frases mais bonitas que eu já vi na minha vida. E tem me ajudado muito, muito. Às vezes, quando eu dou a tropeçada, às vezes, quando as coisas parecem que estão na mais perfeita ordem, né, na CNTP, né, para quem gosta de engenharia, condições normais de temperatura e pressão, o castelo cai. E eu falo, caramba, como assim? Como? O que aconteceu? E aí o Chico me traz essa frase que é maravilhosa, que eu coloco nas mídias sociais, eu coloco nas minhas palestras e estou trazendo aqui para vocês também. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Então vamos olhar para o futuro com esperança e fé viva. Vamos olhar para o futuro com a certeza de que tem luz no fim do túnel. Independente de coronavírus, independente dessa transformação que a gente está passando, vamos olhar para o futuro com bons olhos, vamos olhar para o futuro de uma maneira mais caridosa, vamos olhar para o futuro de uma maneira a ver o copo meio cheio. A gente tem condição de fazer isso. Nos é permitido fazer isso. Se a gente pegar a literatura espírita, a literatura de apoio, André Luiz, se você pegar missionários, se você pegar nos domínios da mediunidade, se você pegar Sexo e Destino, se você pegar Nosso Lar, quantos recomeços tiveram nessas leituras? Quantas pessoas, quantos seres encarnados e desencarnados recomeçaram? Quantas, gente? Quantas? A Paula tem um amigo do Santo Inácio que estudou com ela, que ele, antes dele ser o que é, ele faliu, acho que 8 vezes. 8 vezes ele quebrou. Ele montava um negócio, quebrava, montava, quebrava, montava, quebrava. E ele falava, sem nenhum apelo da doutrina espírita, talvez ele seja católico, eu nem sei, mas ele falava, eu tenho certeza que o que eu quero vai acontecer, porque eu acredito, eu tenho fé. Eu acho que isso vai ser melhor para mim, para minha família, para minha cidade, porque eu acredito. E depois de alguns anos ele conseguiu o que ele queria, independente de apelo financeiro, mas ele criou o Spoleto. Eu não sei se vocês conhecem, aquele restaurante que faz aquela massa lá, que até tem uma brincadeira do pessoal do humor, que o pessoal fica ali meio estressante. Vai o quê? Vai o quê? E agora? Eu quero queijo. Você fica meio estressado para escolher o prato. Mas ele conseguiu. Ele caiu várias vezes. Várias vezes. Ele não vai poder voltar atrás no que ele queria. Mas ele olhou
para ele fazer um fim diferente do que ele queria. A gente consegue isso. A gente consegue chegar do outro lado. Se você olhar também, tem muitos filmes que retratam isso. Se você tem um filme que é um clássico, né? Um clássico, que foi refilmado agora com Denzel Washington Jr., mas era daquele cara que fez Dirty Harry, esqueci, o Steve McQueen, vou lembrar. Que é 7 Homens e um Destino. Que no fim ele conseguiu, de uma certa maneira, fazer o equilíbrio, quer dizer, da vida dele, que ele era um pistoleiro, que ele cobrava para matar as pessoas, ele acabou ajudando uma comunidade. E ele nem quis o dinheiro da comunidade. Ele quis fazer aquilo porque ele entendeu que era o melhor para aquele povo. O povo sofrido, que estava numa tirania. Ele conseguiu fazer isso. Então a gente pode começar de novo, a gente pode aproveitar esse momento e renovar nossa fé. Então, para a gente ter certeza, eu fiz uma brincadeira aqui. Lá no slide número 2 ou número 3, eu coloquei assim: nós espíritas não temos a certeza de que tudo está no controle de Deus? Uma interrogação. Depois de tudo que eu coloquei aqui para vocês, de tudo que a gente conversou, eu espero que agora a gente possa olhar para esse slide e realmente riscar o não e riscar a interrogação. Nós espíritas temos a certeza que tudo está no controle de Deus. A gente não pode deixar de acreditar nisso. A gente não pode deixar de ter fé nisso. Até porque que Deus seria esse que nos criaria para nos ver infelizes? Que Deus seria esse que nos criaria para a gente ser torturado, para a gente viver tantos períodos amargos? Que Deus seria esse? Eu não acredito nisso. A doutrina espírita não acredita nisso. Então nós espíritas temos a certeza de que tudo está no controle de Deus. E mais do que isso, a gente tem a certeza absoluta que Jesus está no leme do barco. É difícil? É difícil. Eu ouvi uma vez no SEACE uma exposição muito interessante do Zé Alberto, que ele falou que é muito difícil ser cordeiro. É difícil ser cordeiro. É difícil você passar por um problema e as pessoas falarem assim: calma, que tudo vai passar. Pô, mas não é você que está aqui. Não é você que perdeu um ente querido. Não é você que perdeu um emprego. Não é você que está com dificuldade financeira. Não é você que está com dificuldade de arrumar um emprego. Não é você que não tem dignidade, às vezes, de levar comida para tua casa. A gente tem que fazer o que é possível fazer. Eu tenho divulgado muito isso. A gente não sabe, porque a gente às vezes não nota, mas, por exemplo, tem várias pessoas aqui da nossa comunidade aqui do Leme que não tem mais fonte de renda. Era barraqueiro da praia. Não tem praia e não consegue vender. Ele não consegue vender, ele não consegue botar comida na mesa. E a gente está se unindo aqui. Não é dar dinheiro. Não é dar dinheiro. É dar dignidade. Como é que você dá dignidade? A gente compra lá a quiche da moça, que o marido dela tem um salão, é cabeleireiro, é barbeiro, e não vai ninguém lá. Então a gente está comprando comida dela. Ela está fazendo umas quiches, a gente está ajudando. E não é o Maurício, são várias pessoas. Tem um outro que simplesmente pediu o seguinte: olha, gente, eu não quero dinheiro de vocês, mas, cara, eu estou vendendo bolo de copo, estou vendendo brigadeiro, estou vendendo bombom. Cara, a gente aqui em casa até nem come doce, só da Ledu, fazendo a propaganda. Mas a gente compra dele. A gente compra. Porque é essa maneira que a gente faz a economia girar. É essa maneira que a gente permanece com a fé viva de que a gente pode ajudar alguém. Eu falo muito também, quando eu comecei a dar aula no EJA, eu chegava sempre, eu vinha às vezes do trabalho e vinha às vezes bem ainda pilhado, né? E eu às vezes parava ali, às vezes não, até hoje eu ainda paro, na pastelaria ali e comia um pastel. E isso há uns 15 anos atrás, eu acho, talvez. E tinha sempre um rapaz que dormia ali, por ali.
E ele sempre chegava para mim e falava assim, pô, você não quer me dar um dinheiro? Eu falava assim, ó, dinheiro eu não te dou, mas se você quiser comer um pastel comigo, você come aqui. Aí ele comia o pastel comigo. Chegou um determinado momento que ele parou de comer o pastel comigo. Aí você fala, ué, por que ele parou de comer? Porque o pastel era só a causa. O efeito mesmo era o papo que a gente batia. Foi ele deixar eu saber que ele saiu do interior de Minas, onde o pai batia, onde a mãe maltratava ele, e veio para o Rio, na casa, para trabalhar numa casa. O pessoal, sem eira nem beira, dispensou, não deu nada para ele, ele ficou na rua, não tinha para onde ir, não tinha nada. E ele estava ali, vivendo, guardando um carro, comendo um pastel comigo, tomando um café com uma outra pessoa. E depois de algum tempo, não era mais o pastel, era o papo que a gente tinha. Era onde ele conseguia, pelo menos, ter alguém para escutar, que muitas vezes a gente não... A gente ouve, mas não escuta. Escutar com o coração. Então, quando a gente percebe que a nossa fé está viva, que a gente vai entrar em mais um ano renovando essa fé, que a gente entrou esse ano com tanta turbulência no voo, a gente tem que ter a certeza, a gente tem que ter a fé, a gente tem que ter a nossa reflexão, a nossa reforma íntima, que a gente fala tanto dentro da doutrina espírita, de que a gente vai continuar com essa fé, de que a gente vai fazer o máximo que a gente pode como espíritas, mantendo o trabalho, mantendo esse momento da gente estar junto, da gente olhar todos os rostinhos aqui no computador e dar uma saudade imensa de abraçar, de beijar, de bater papo. Agradecer imensamente que a gente tem tecnologia para isso. Imagina se isso acontecesse há 20 anos atrás. Já era. A gente não ia conseguir se falar, a gente não ia conseguir se ver. Então a gente tem mais é que agradecer e olhar esse copo meio cheio. Porque a gente está tendo uma oportunidade maravilhosa, maravilhosa, da gente mudar. Daquele pequeno empurrão para a gente fazer a nossa reforma íntima e renovar a nossa fé, está aqui com a gente. E eu me despeço de vocês com abraços virtuais, beijos virtuais, com muita paz no nosso coração e agradecer imensamente ao SEACE por estar na minha vida e agradecer àqueles que me deram a oportunidade de falar um pouquinho para vocês. Muita paz, graças a Deus, fiquem com Deus.